Shalom, eu sou o Rabino Moshe Keller, estou aqui para fazer para você um convite. Como a Bíblia tem sido ensinada para você? Como você tem estudado a Bíblia? Como você está entendendo o contexto da Bíblia? Nós temos aqui um curso através do Talmidim Centro de Estudos, um curso de bacharel em Teologia Judaico-Messiânica. O que frisamos nesse curso? Você entender o contexto das Escrituras. Você entender a Escritura dentro do contexto que ela foi escrita. Você que está me ouvindo aí, é o nosso convidado. Você vai estar pagando mensalmente uma quantia até simbólica, R$ 49,90 por mês. E você vai fazer parte desta grade de alunos que tem procurado entender a Escritura dentro do seu contexto. Venha estudar conosco. Seja um bacharel através do Talmidim Centro de Estudos. Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom! Hoje eu vou mostrar uma coisa muito interessante para vocês. Uma palavra. Israel. Todo mundo sabe o que é Israel. Essa palavra Israel, ela é composta com as primeiras letras dos nomes dos patriarcas, dos 3 patriarcas, e a primeira letra dos nomes das 4 matriarcas. Yud, Yitzhak, Yaakov. Sin, Sara. Reish, Rachel, Rivka. Aleph, Avraham. Lamed, Lea. Os 3 patriarcas. Yitzhak, Yaakov, Avraham. As 4 matriarcas. Sara, Rivka, Rachel, Lea, Israel. E aí você, que quando ouve alguém falar que sabe ler e escrever em hebraico, você se admira? Está em suas mãos. Vem aprender conosco hebraico descomplicado no Talmidim Centro de Estudos. Venha! Em menos de 20 aulas, você estará craque no hebraico. Porção de número 14. Amém? Shabbat Shalom. Porção de número 14. Shemot, Êxodo capítulo 6, verso 2, ao capítulo 9, verso 34. A conclusão, a Haftará, está no livro de Ezequiel, 28, 25 a 29, 21. E o texto da Brit Hadashah, Aliança Renovada, está em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 ao 7, verso 1. Se você quiser fazer alguma pergunta, dê um sinal aí com a sua mão. E os meninos vão levar o microfone até você, para você
falar. Abra comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Esta é a porção da Brit Hadashah de Vaerá. Vaerá. Amém? Não vos ajunteis em outro jugo com descrentes, porque que parceria tem a justiça com a injustiça? E que parceria tem a luz com as trevas? E que acordo há entre o Mashiach e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? Que acordo há entre o templo de Elohim e os ídolos? Porque vós sois o templo de Elohim vivente. Como Elohim disse, neles habitarei, e entre eles andarei. Eu serei seu Elohim, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles, e vos separai, diz Adonai. E não toqueis coisa, né? Vamos ver aí, porque tem algumas versões. E eu vos aceitarei. Eu vos serei por pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz Adonai Todo-Poderoso. Amados, por termos tais promessas, limpemo-nos de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Elohim. Eu vou anotar aqui duas palavras: impuro e imundo. Ok? Impuro e imundo. Primeiro texto que a gente leu, né? Ele é o Rabino Shaul, o Rabino Paulo, escrevendo aos Coríntios. A pergunta a se fazer é: a comunidade de Corinto, ela não é uma comunidade de gentios, como muitos dizem? E o gentio, ele não tem para ele, como muitos também dizem, outras regras, outras leis, outros ensinamentos. Porque é isso que muitos têm ensinado nos dias atuais. Eu não sei com base em quê, mas isso tem sido ensinado. Muitos têm ensinado que, por ser gentio, você está fora de alguns preceitos da Bíblia, da Torá. Muitos vão dizer que existe coisa na Bíblia que é para judeu, e que gentio não precisa mais observar. Rabino Shaul não está escrevendo para a comunidade de Corinto. Supostamente essa comunidade de Corinto não é uma comunidade de gentios, porque é isso que se dizem. Igreja gentílica. É interessante, querido, que a Bíblia diz uma coisa, mas a liderança, os pregadores estão pregando outra. Quando a gente lê o livro de Efésios, que Paulo escrevendo aos Efésios, mesmo o Rabino Shaul escrevendo, ele vai expressar lá no momento da seguinte forma: antes, ou uma outra versão, outrora, mas agora. Irmão, não existe, a Bíblia menciona isso, mesmo o Rabino vai escrever isso.
No Messias não existe nem judeu e nem grego. Mas ambos são um só. Ué, mas que história é essa então? Que gentio é uma coisa e judeu é outra coisa. Que ensinamento é esse? A Bíblia menciona aos Efésios mesmo, lá dizendo, o Rabino Shaul escrevendo, ele diz: vocês outrora, gentios, levados, conduzidos aos ídolos, mas agora vocês achegaram perto. Vocês agora são parte de uma família. E na família não há nem judeu e nem gentio, há uma família. É uma família, é um povo. Ele escrevendo também aos Romanos, ele escreve: há uma oliveira. E você, gentio, você foi enxertado na oliveira. Você era algo fora, você estava fora, mas agora, por Yeshua, você se aproximou. Você foi enxertado. Como é que existe gentio e como é que existe judeu? Falando de sangue, é uma história. É uma história. Falando de fé, isso não existe. Amém? Bom, o Rabino Shaul aqui está escrevendo aos Coríntios. Ok. Coríntios é uma comunidade de? Comunidade de? Crentes que creem no Mashiach. Eram gentios? Não. Eram uma parte de uma grande família. Aquela comunidade tem judeu e tem gentio com relação a sangue. Judeu é judeu, isso aí não tem jeito. Não é judeu, é gentio. Mas falando de sangue. Tirando disso, no Mashiach, isso não existe mais. Aos Efésios está escrito: e ele derrubou a parede que havia, e dos dois ele fez um. Tem muita gente construindo a parede de novo, dizendo que você aqui dentro, se você é judeu, você é judeu, se você é gentio, você é gentio, que não tem como você virar judeu. Aqui dentro não tem nem judeu e nem gentio, aqui tem uma família. E como família nós temos um só Pai. Nós temos um só Senhor. Há um só Elohim e há um só Senhor. Está escrito na palavra. Eu coloquei ali Vaerá, e depois eu vou até te falar uma coisa, está dentro dessa palavra, né, que é a porção de hoje. Mas voltando para os Coríntios, está escrito: não vos ajunteis em outro jugo com os... Como é que está na tua Bíblia? Incrédulos. Porque que parceria tem a justiça com a injustiça? Que parceria tem a justiça com a injustiça? E que parceria tem a luz com as trevas? Que acordo há entre o Messias e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa aqui muito séria. Muito comum. As pessoas olhar para uma pessoa lá do lado de fora e falar assim: aquela pessoa lá, ele é um incrédulo. E virar para si, dentro dessa comunidade, e dizer: nós somos crentes. A pergunta a se fazer é: o que é um incrédulo? Eu escrevi duas palavras que nós vamos também encontrar nesse texto aqui. Olhe bem, existe a primeira palavra, que é impuro. Uma regrinha de português, eu escrevo ela com M.
Mas incrédulo escreve com N e tem o mesmo significado. Eu tenho uma coisa e o inverso disso é, eu uso para muitas palavras essa expressão in. Né? Eu tenho mortal e eu tenho imortal. Né? Eu tenho, ali no caso, o impuro e eu tenho o puro. Então o puro pode se tornar impuro. Então o crédulo, ele pode se tornar incrédulo. E o incrédulo pode se tornar crédulo. O que seria o incrédulo? Aquele que não crê. Mas a pergunta a se fazer é, como é que eu vou crer em algo que eu não conheço? E ser chamado de incrédulo. Como é que eu posso ser chamado de incrédulo se eu não conheço para crer ou descrer? Se isso não me foi apresentado. Então uma pergunta que eu faço para nós é, incrédulo está do lado de fora ou incrédulo está do lado de dentro? Lá eu encontro impuro. Lá eu encontro ímpio, porque ele tem ações, e as ações são ímpias. Mas chamá-lo de incrédulo fica meio fora. É mais fácil eu chamar aqui dentro alguém de incrédulo do que chamar alguém lá fora de incrédulo. Porque ele pode ser ímpio, praticando coisas, mas porque não lhe foi apresentado também a verdade. E o dia que lhe for apresentado, ele passará a crer nisso. Agora, quantos de nós aqui dentro, e em muitos outros lugares, que a cada, por exemplo, no nosso caso é no Shabat, mas lá fora, as pessoas às vezes se reúnem nos domingos, e é às vezes apresentada uma palavra que é a palavra do Eterno, e eles não aceitam ela, e eles não creem nela. Então quem é incrédulo? Onde está o incrédulo? Quantas vezes a gente lê a palavra aqui dentro, ministra a palavra aqui dentro, a pessoa sai daqui, o coração está do mesmo jeito? Quem é incrédulo? A palavra do Eterno diz que você precisa obedecer, praticar. E você não faz isso. Quem é incrédulo? A palavra do Eterno, por exemplo, fala até sobre você praticar tzedakah, você praticar aquilo que a palavra chama de maaser, traduzido aí como dízimo. Terumá, que aí você traduz como oferta. A palavra do Eterno fala nisso, e você não crê nisso, você não pratica. Quem que é incrédulo? Quem é o incrédulo? Às vezes a gente está chamando incrédulo lá fora. E ele está? E ele está aqui dentro. Amém? Mas agora o conselho de Rabino Shaul para nós é, não vos ajunteis com um jugo de descrente. Ah, irmão, eu não posso me assentar com um moço ali fora, eu não posso me assentar com o vizinho, porque a Bíblia diz que eu não posso me associar a um jugo com o incrédulo. Irmão, você assenta com um camarada aqui dentro que é incrédulo. Você vai para a casa dele, faz churrasco com ele, come na mesa dele, e ele é incrédulo. E a palavra está falando, é isso. Vamos analisar lá para você ver. Vamos analisar o texto. Primeiro, não vos ajunteis. Como é que eu posso ir para a casa de um irmão? Como é que eu posso sentar na mesa com um irmão? E eu chego lá e pergunto para ele, irmão, você está obedecendo a palavra que a gente tem aprendido? Não. O que ele é? O que ele é? Incrédulo. Por que você não está praticando? Ah, porque eu não acredito. Não, não é bem assim. Não é bem assim, não, é assim.
Olha, está escrito. Você já viu que é assim que está escrito. Por que você não está fazendo? Porque você é um incrédulo. Por que você não está praticando? Porque você é um incrédulo. Não chama o outro de incrédulo, não. É você um incrédulo. Eu contei aqui semana passada um testemunho, né? De algo que eu fui movido pela fé. Irmão, deixa eu falar uma verdade para você. Nós estamos vivendo dias difíceis? Sim ou não? Sim. Por que tem muita gente recuando? Por que tem muita gente voltando para trás? Falta de fé. Agora vamos voltar. O que é fé? Vamos lá, me ajuda. Emuná. Se você quiser no grego é pistes. Fé. Quer que traduza aquilo ali? Emuná. O que é fé? Confirmar, estabelecer, sustentar. O quê? O que está escrito. Irmão, não existe fé na cabeça. Isso é crendice. Isso não é fé. É por isso que o Jacob, ele vai expressar no seu livro, ele diz o seguinte: se você vier até mim e disser que tem fé e não me mostrar suas obras, a sua fé é morta. Você não tem fé. Ah, irmão, eu acredito na Torá. Pratica. Ah, irmão, a Bíblia para mim é a palavra de Deus. E por que você não obedece a ela? Como é que ela é palavra de Deus se você não obedece? Muitos acreditam mais na palavra de homens do que na palavra do Eterno. E por quê? Porque está associando com incrédulo. Fé é sustentar, confirmar e estabelecer a palavra. O que está escrito. Quando o diabo, quando há Satã, ele chega perto de Yeshua, ele lança para ele, no texto grego está escrito, uma expressão, gigraftai. Gigraftai significa, está escrito. Mas não só está escrito, está escrito e continua valendo. Gigraftai. E ele diz para Yeshua, Gigraftai. Ó, está escrito e continua valendo. E eu sei disso. Olha para o seu irmão aí. Diga para ele assim, tem hora que o diabo está dando de 10-0 em nós. Em fé. Tem um outro texto que está escrito assim, você crê que o Eterno é um? Parabéns para você. Você crê que o Eterno é um? Fazes bem. Até os demônios o creem. E estremece. Aí você tem um bando de gente que o Eterno é 3. Que Deus é 3, que Deus é uma tríade. Quem está melhor? Quem está melhor? Que fé está melhor? Que fé está mais dentro da Bíblia? A Bíblia diz, o Eterno é um. Você crê nisso? Faz bem. Até os demônios sabem disso. Agora tem gente dizendo que ele é 3. Qual fé está melhor? A fé dos demônios está melhor. Os demônios estão crendo melhor do que muita gente. E muita liderança tem ensinado isso por aí. Meu irmão, eu não vou me ater a isso, claro. Mas só para você pensar. Há um só Elohim. Há um só entre e os Yeshua. Ou Yeshua, Deus. É assim que está no texto? Há um só. Meu irmão, seja um ser que pensa.
Se é mediador entre Deus e homens, não pode ser Deus, que se for Deus não precisa desse mediador, não. Ele mesmo resolve. Vamos pensar. É umas coisas que é ensinado e não fazem das pessoas serem pensantes. Porque muitas vezes por aí você tem que ter fé cega. Não. Você tem que ter fé que vê, que é o tema da mensagem de hoje. Vá e verá. Né? E foi visto. Mas vamos voltar lá no nosso texto, né? No verso 15, e que acordo há entre o Messias e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? Pergunte para o seu irmão aí. Que parte? Que parte tem um? Que parte tem um? Que parte? O texto está falando de quantas pessoas aí nesse texto? Me ajuda? Quantas pessoas estão sendo mencionadas, hein? Eu vou chegar aqui de novo. Crente, incrédulo. Templo de Elohim e do outro lado? Do outro lado? Ídolos. Ídolos? Mas, irmão, eu perguntei para você para quem que o Rabino Shaul está escrevendo. Eu disse para você que a coisa está dentro e não fora. Então a pergunta a se fazer é, ele continua dizendo, templo de Elohim e ídolo. E aí na sequência ele diz, e que acordo, porque vós sois o templo de... Como Elohim disse, neles, e andarei, serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Quantos povos? Um povo. Elohim de quantos povos? Um povo. Quantos povos Elohim tem na terra? Um povo. Esse povo recebeu o nome de Israel, mas o gentio, através de Yeshua, pode ser enxertado, que a Bíblia vai chamar de oliveira. Mas quantos povos permanecem? Um só. Agora pergunta de novo. Dentro do povo de Elohim, existe um grupo, dentro do povo, existe um grupo que é verdadeiramente povo. Este grupo, ele se tornou templo de Elohim. Mas existe outro que é templo de ídolos. Eles não estão fora não, estão dentro. Porque eles são incrédulos. Quando você se torna incrédulo, você se torna templo de ídolos, de demônios. E não estão lá fora somente, estão aqui dentro. Por quê? Meu irmão, presta atenção. Tudo que toma o lugar do eterno na minha vida é o quê? Ídolo. Tudo. O templo é o local onde você adorava. Hoje não tem o templo. Aonde que está a adoração? Aqui, em nós. Agora, esta adoração, ela tem que ser direcionada para quantos? A Bíblia diz. Meu irmão, quem disse foi o diabo. Você não quer aprender não quer aprender com os apóstolos, não quer aprender com Yeshua, aprenda com o diabo. Quantos? Quantos? Senhor, o
o teu Elohim, adorarás. E somente a ele prestarás culto. Matitiar, Mateus, capítulo 4. Ao Senhor, quem diz isso? O diabo. Quando que o diabo afirma isso? Não, quem disse foi Yeshua. Não, quem gerou isso para Yeshua falar foi o diabo, não foi? Entenderam aí o que eu quis dizer? O diabo chega para Yeshua e fala com ele: escuta aqui, olha, tá vendo isso aí? Tudo isso eu vou te dar. Agora tira o diabo fora. E Yeshua ia falar isso? Então o diabo gerou isso. Quando o diabo virou para o Yeshua e falou: me adore. Aí Yeshua disse: ao Senhor, teu Elohim, adorarás. E somente a ele prestarás culto. Meu irmão, deixa eu te falar, vou abrir um parênteses aqui. Teve um dia que alguém me diz assim: porque o diabo, ele é o opositor de Deus. Porque o diabo, ele vive lutando contra Deus. Eu falei: e onde é que você tirou isso? Onde é que tem escrito isso na Bíblia? Diabo é servo de quem? Do Eterno. Não existe diabo brigando contra Deus. Porque o diabo luta contra... Não existe isso na Bíblia. Irmão, porque o diabo queria tomar o trono de Deus. Não existe isso na Bíblia. Não existe ser que se compara ao Eterno. Não existe ser criado que pode querer se igualar ao Eterno. Abra um parênteses. A não ser um bando de animal que existe caminhando sobre a terra, que quer se julgar a Deus, né? Todo ser que tem mente, que tem mentalidade, que é inteligente, tem muitos aí se dizendo inteligente, são animais, querendo se promover como se fosse um Deus. Todo ser que você encontrou assim na Bíblia, o Eterno chegou e humilhou ele, esmagou ele no pó, né? Hanukkah a gente celebrou isso aqui. O camarada disse: eu vou descer para Jerusalém, vou varrer Jerusalém, vou destruir Jerusalém, vou pegar os seus habitantes, fazer deles esterco. No caminho, o Eterno mandou uma praga nele. Na hora que ele já está chegando mais próximo, ele já está sendo comido de bicho, que está tão fedido que ele mesmo não suportava o seu cheiro. E foi se apodrecendo, porque falou palavras de blasfêmia. Vocês lembram dessa história? Festa de Hanukkah. Teve um outro ser que ele conquistou, ele se promoveu, né? E um certo dia ele está lá nos jardins suspensos de Babilônia, né? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e ele olhando para o seu reino, ele diz: você é o cara. Você é o cara, olha o que você fez, olha o que você conquistou, você é um Deus. Você vai lá para o livro de Isaías, capítulo 14, está pronunciado assim: pronuncia, filho do homem, a palavra contra Nabucodonosor, rei de Babilônia. Pronuncia essa palavra para ele. Tu dizias no teu coração: eu sou um Deus. Tu vai descer para o pó. Ele está lá no seu palácio e eu sou um Deus, sou o cara. A Bíblia diz que ouviu-se uma voz do céu e diz: ô indivíduo, 7 tempos vão passar sobre ti. Você vai comer capim para você aprender. E a Bíblia diz que ele foi e virou, cresceu pelo, está lá no texto, cresceu pelo nele, virou um animal. E no final da história,
O entendimento volta para ele faz um decreto. Decreta-se no meu reino e em toda a província que eu governar, que não existe Deus como o Eterno. E eu reconheci isso. Mas está lá, tu dizias no teu coração. Baruch Hashem, né? Isso que o Ravi falou está em Deuteronômio 32, né, Devarim? 32:15. Mas eu queria só complementar o que ele estava falando. E toda vez que eu ouço palavras como essa de Elohim, eu estremeço. Eu estremeço e eu quero só passar para os irmãos que me veio o coração. Yahayu, Isaías 45, que diz assim, lá no versículo 5, ouve bem. Só uma complementação que o nosso grande mestre estava falando agora. Isaías 45, versículo 5. Verso 5. Ele diz assim, se ele estava falando, eu sou Adonai, e não há outro fora de mim, não há Elohim, e te cingirei, ainda que tu não me conheces, para que saiba desde nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, fora de mim não há outro. Eu sou Adonai. E não há outro. E formo a luz, e crio as trevas, e faço a Shalom, e crio a calamidade. Eu, Adonai, faço todas as coisas. Baruch Hashem. Eu são quantos? Eu são quantos? Um. Irmão, toda a Bíblia diz isso. Falta de entendimento tem gerado honra, glória, adoração para ídolos. Toda vez que você tirar a adoração, que é do Eterno, e dá para qualquer ser, para qualquer pessoa, isto é idolatria. Isso vem até do grego. Idololatreo. Latreo em grego é adoração. E ídolo, ídolos. Dar adoração para ídolos, isso é idolatria. Todo ser que eu colocar a adoração a ele, eu estou fazendo idolatria. Amém? Eu disse para você que o diabo gerou em Yeshua uma palavra que está em Mateus. Diabo ensinando para nós que se você observar na palavra, você vai ouvir Yeshua dizendo: ao Senhor o teu Elohim adorarás. E somente a Ele você vai dar culto. Talvez você vai dizer para mim: Rabino, mas na minha Bíblia está dizendo que Yeshua estava sendo adorado. Na sua Bíblia a tradução está errada. Não existe nos textos originais isso. Isso é tradução tendenciosa para alguma coisa. Para gerar em você erros. Amém? Voltando e concluindo aqui aos Coríntios. E ele diz, portanto, saí do meio deles. Ô Rabino, deixa eu te perguntar uma coisa, para me tirar uma dúvida aqui. Voltando aí no impuro e no imundo, sim, tem a ver com Salmos 1, que diz assim: abençoados são os que rejeitam os conselhos dos ímpios, não ficam no caminho dos pecadores, nem se sentam com os escarnecedores. Sua alegria está na Torá de Adonai, em sua Torá meditam. Tem a ver uma coisa com a outra? Sobre os escarnecedores aqui? Sim, de certa forma sim. Porque o incrédulo, ele não crê. E quando ele não crê, ele se torna o quê? Zombador.
Meu irmão, eu não zombo do eterno só falando, não. As minhas ações são ações de zombaria muitas vezes. Por exemplo, o eterno diz para mim como é que é o caminho da bênção. Eu não pego o caminho da bênção, eu não sigo isso. E eu acho, eu me digo, como está na Torá, eu digo para mim mesmo, você prosperará, não obedecendo essas coisas. O que eu estou fazendo, eterno? Zombando. Está lá na Torá. Você vai entrar na terra e você dirá no teu coração, prosperarei, serei abençoado. E não vou observar nada disso. E o que é isso? Zombaria. Agora no Salmo 1, as traduções, não existe nenhuma tradução portuguesa de acordo com o hebraico. Tá? O texto lá está assim, Ashirei Aish, Ashirei foi traduzido na sua Bíblia como bem-aventurado. Asher é bem-aventurado. Asher é afortunado. Asher é feliz. Mas Ashirei, a gente chama isso na língua hebraica de construto e absoluto. É uma coisa que depende de outra. A tradução correta seria, a felicidade do homem, entendeu? A bem-aventurança do homem, seria essa tradução. Não existe nenhuma. Porque o texto ficaria assim, a felicidade, a bem-aventurança do homem que não faz isso, está, verso no 2, na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. É assim o texto hebraico. Mas não existe uma tradução desse jeito. Entendeu? Aí está assim, bem-aventurado o homem que não faz isso. Não, meu irmão. O homem que não faz essas coisas, não é essa a sua bem-aventurança. Sua bem-aventurança está na lei do Senhor, na Torá do Senhor. E na sua Torá medita. É assim o texto. Entenderam? Né? Mas tem a ver sim. Esse texto tem a ver. Porque a bem-aventurança do homem que não faz essas coisas está na Torá, está na lei. Ele não se associa, ele não assenta, ele não se detém. E ali concluindo, o verso 15, que a gente viu, verso 16, ele diz, neles habitarei, andarei, serei o seu, Elohim, serão meu povo. 17, portanto, saí do meio deles. Meu irmão, olha para você ver, olha para mim. O que eu faço com o incrédulo? Saio do meio deles. Pessoa que não observa a Torá, o que eu faço com ele? Eu não estou falando do ímpio, entendendo o que eu quis dizer? Não estou falando da pessoa lá fora, não. Lá fora você precisa ir. Lá fora você precisa ir na casa dele, você precisa sentar com ele, porque ele vai aprender da sua boca. É que Yeshua ensinou para a gente. Eu disse, escuta aqui, se você faz uma festa, convida só os de casa, o que você está fazendo demais? Se você sauda os de casa, o que você está fazendo demais? Nada. Aquele lá fora precisa da sua saudação, precisa do seu bom dia, precisa da sua shalom, porque ele não tem. Agora, os de dentro que não quer observar, que não quer obedecer, que não quer seguir, sai do meio deles. Não coma com eles. E Rabino Shaul falando, aquele que não traz o mesmo ensinamento, não vos associei com eles. Quando eu me associo com alguém que não tem o mesmo ensinamento que eu, que está indo contra os ensinamentos que o Eterno nos dá, o que você está fazendo quando se associa com ele? Primeiro, quem é ele? Uma palavra. Rebelde. Se eu me associo com ele, o que eu estou fazendo? Rebelião. Ele está em rebelião e eu me associando com ele, me tornando rebelde também. É por isso que morreu no meio de Israel tantos.
É por isso que um certo dia Deus manda a praga, no outro dia Deus abre o chão e desce um monte de gente. Rebelião. Rebelião contra aquilo que o Eterno estava dando para o povo. Entenderam isso? Meu irmão, nós temos que entender que comunhão faz bem? Faz. Mas não posso ter comunhão com todo mundo, não. Falando de dentro. Você olha para o irmão não obedece, o irmão é rebelde. Você vai ter comunhão com ele? Você está caçando linguagem por aí. Chifre na cabeça de cavalo. Não vos associeis com os incrédulos. Agora vou concluir. O Senhor, sai do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis coisa. E agora chegou esse texto. Não toqueis coisa. Eu tenho uma versão, a versão que eu tinha usado, tá? É a tradução brasileira, está coisa impura. Mas existe, João Ferreira de Almeida, corrigida, né? Por exemplo, na corrigida está escrito assim: pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo. A versão atualizada brasileira está escrito assim: pelo que sai vós do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis coisa imunda. Tradução brasileira, Tebe. Por isso saí do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda. Versão João Ferreira de Almeida, revista atualizada, internacional. Pelo que saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. Então presta atenção. Texto que nós lemos, o Rabino Shaul está escrevendo a quem? Coríntios. Mas Coríntios não era comunidade de gentios? Vocês me entenderam o que eu disse lá no início? Uai, peraí, não. Eu disse, semana passada expliquei isso aqui, né, falando lá do texto de Timóteo. Que alguém mandou para uma irmã dizendo que agora a lei do Novo Testamento é outra lei. Quem mudou a lei? Quem mudou? O Eterno? Uai, se eu estou servindo um Deus, estou servindo um Elohim, e esse Elohim me dá uma lei, me dá um ensinamento, diz para mim que isso é estatuto perpétuo. Aí passa 2000 anos, passa 2000 anos e pouco, mudou. Já não é mais. Uai, que Deus é esse? Ou se não, chega um outro ser, um outro homem. Aí alguém diz que esse outro homem também é Deus, e é por isso que ele muda o que o Eterno fala. Porque é isso que eles estão dizendo. Estão ensinando isso aí. Depois que Jesus veio, agora mudou. Espera aí, que Deus é esse que fala para mim uma coisa e depois muda? 2000 anos depois muda. Não, agora não vale mais. Que Deus é esse? Dá para você servir Ele? Eu não quero servi-lo. Ele para mim não serve. Ué, o que eu posso crer na sua palavra? O Senhor fala uma coisa, depois o Senhor muda. O Senhor diz na sua Bíblia, na sua palavra, que a sua palavra não muda, permanece para sempre. Ela durou 2000 anos e mudou. Veio um homem e mudou tudo, anulou tudo. Uai, peraí, tem um trem errado aí, irmão. Seja um ser pensante. Estão passando para nós um ensinamento que está contradizendo a palavra. Então é por isso que tem que criar mais Deus. Tem que criar mais, ué. Porque tem que anular a palavra de um e tem que ficar a palavra do outro. Não é assim que estão fazendo? O Eterno disse. O que o Eterno disse? A minha palavra
Minha palavra, está escrito, né? O irmão leu em Isaías, se você pegar o Jeremias, ele vai falar com Jeremias isso. Jeremias, o que você viu? Eu falei, aí ele diz, eu vi isso, isso, isso. Ele diz, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Um outro texto, o próprio Eterno vai dizer, eu, o Senhor, não mudo. Como é que a palavra dele muda? Como é que ele fala uma coisa, meu irmão, e depois já não vale mais? Agora nós estamos num outro tempo. Ah, é? E ele é preso ao tempo? O tempo mudou, ele muda. Ah, não, porque agora é o século 21. Aí ele mudou. Não, eu tenho que acompanhar a tecnologia agora. Como o Eterno está mudando, lá no céu está cheio de computador. Agora você não precisa de orar mais não, é só mandar e-mail. A gente está acompanhando a modernidade, né? Você sabe por que tem hora que você está orando e sua resposta está demorando? É porque o seu anjo está atendendo o zap. Um outro anjo passou um zap para ele e não prestou atenção na sua oração. Aí ele perdeu. Você já sabe que eu estou ironizando, né? Mas é isso que estão querendo falar por aí, irmãos. Um eterno que muda, um eterno que fala uma coisa na sua palavra e depois não vale mais, porque agora é outro, agora não vale, a lei do Senhor agora não vale mais, porque agora é graça. Mas como é que é estatuto perpétuo? Como é que o eterno sai da sua boca uma palavra que diz, isto vos será estatuto para sempre? Aí daí a pouco ele fala, não, agora não é mais não. Eu falei aquele negócio daquele dia, é só para vocês ficar firme. Como você ficou firme, agora mudou, tá? Aí Yeshua saiu da terra e falou assim para a gente, ó, na casa do meu pai há muitas moradas, tá? Se não fosse eu teria dito, mas uma coisa eu estou dizendo, eu vou e volto, tá? Você está acreditando nisso? E se mudou? E se mudou? Ah, não, isso não muda. Ué, mas se o Eterno muda, por que Yeshua não pode mudar? A palavra do Eterno mudou. Agora não é mais isso. Agora, não, isso era lá atrás, agora não vale mais. Ué, que história é essa? Que Deus é esse? Um dia vale, outro dia não vale mais? O salmista expressou assim, Salmo 119. Qual versículo, Rabino? Vai ler. São 176 versículos. Vai ler tudo lá para você descobrir. Mas está no Salmo 119, já estou te ajudando. Para sempre a tua palavra está afirmado nos céus. Para sempre. Baruch Hashem. Só complementando, Rafa. Baruch Hashem também. Por isso, lá no livro de Matite Yahu, tem um versículo que, falando da nova aliança, que todos mais gostam e anula tudo, mas tem um versículo que eles pulam também. E falando de Yeshua, que Yeshua veio e anulou todas as coisas. Agora todas as coisas são novas. Inclusive as leis não existem mais. Mas engraçado que no livro de Matite Yahu, no capítulo 5, vamos só direto no que nos interessa aqui. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, lá no versículo 17. Já está bem... Mateus 5, 17. Isso. Acompanha aí. Não cuideis que vim destruir a Torá, ou os Navim, não vim destruir, mas levá-los a cumprir. Yeshua falou isso. Não foi mais ninguém, Yeshua. Uma outra versão diz assim, não penseis. Né? A versão que nós, não penseis, cuidais. Não vim destruir, mas cumprir.
Tem uma versão que está: não penseis que vim abirrogar. Abirrogar é um termo jurídico de anulação. Não penseis que vim abirrogar, mas eu não vim abirrogar, mas cumprir. Aí, irmão, mas até esse texto tem alguém que usa ele errado. Até esse texto vão pegar ele errado. Não, ele cumpriu, a gente não precisa mais cumprir. Eu vi isso um certo dia. Não, Yeshua cumpriu. Então a gente agora não precisa de cumprir, porque ele cumpriu. Aí eu falei para o irmão, e ele foi para o céu, a gente não precisa ir, porque ele também foi. Ah, não, ué? Ué? Ele cumpriu, recompensa. Assentou-se à destra do Pai. Beleza. Você vai cumprir? Não, não precisa cumprir não, porque cumpriu. Ó, ele cumpriu e já está na glória. Agora você está fora. Ele já foi, ué. Não, não é bem assim, não, né? Ah, não é não. A sequência do texto está escrito assim. É só Hashem. Olha a sequência do texto. Passará céu e terra. Mas não passará sem cumprir, sem ser observado, ou sem, né? Não vai passar de liso. Nenhum iud e nenhum traço da Torá. Vamos caminhar. Conclusão daquela historinha é o seguinte. Quando eu pego essas duas expressões, principalmente na Brita Hadashah, essas expressões, meu irmão, elas estão erradas nas suas colocações. Tá? Impuro é uma coisa e imundo é outra coisa. Mas, infelizmente, a sua versão portuguesa faz uma bagunça com essas duas palavras. Meu irmão, imundo, isso aqui, eu não tenho como mudar. Isso não muda. Não tem como mudar o que é imundo, porque isso aqui chama natureza. A natureza é imunda, acabou, foi feito, ele é gerado desta forma. Agora, isso aqui é estado, isso é um período. O impuro pode se tornar puro, o puro pode se tornar impuro. Isso aqui é um estado, é um momento. Agora, isso aqui não, isso aqui não muda. Isso é a natureza. Por isso que quando o Eterno fala que há animais imundos, não é animais impuros, é animais imundos. Quer dizer que a natureza deles não vai mudar. Ele construiu, ele criou o ser assim. Então aquela história que, irmão, agora não é mais. Por que agora não é mais? Se a Bíblia diz que é a natureza. Pega um porquinho que é imundo, cria ele num apartamento, marra uma coleirinha no pescoço dele, todo dia você levanta cedo e fala com ele assim, se você vir alguém chegando, você late. Você é cachorro. Você é um poodle. Você é um chau-chau. Você é um, né? Você é um pastor alemão, viu? Eu só vi um filme que tinha isso. Porquinho correndo atrás de ovelha. Só no filme. Queria ser cachorro. Natureza imunda. O que significa isso? O Eterno criou desta forma. Quando que muda? Nunca. Meu irmão, pode qualquer ser humano levantar rebelde, porque a palavra está dizendo, eles estão falando o contrário. Isso é rebelião contra a palavra. Qualquer um pode dizer para você que mudou, porque era criado, não, porque lá atrás ele é criado assim, ele é criado com leitão, com lavagem, mas agora não, agora é criado com ração. É. A natureza dele agora mudou. Agora é o seguinte, o porco agora já não é mais porco, agora é frango.
Porque é criado com ração. Se você criar com milho, é galinha. Aí você vira para a porca e fala, você é uma galinha, tá? Porque você está sendo criado com milho. Você é criado com ração. Vou dar ração de coelho porque eu gosto de carne de coelho. Então eu vou criar ele com ração de coelho. Vou falar no ouvido dele todo dia. Você é coelho. Aí vai criar, a orelha vai crescer. Irmão, tem hora que a gente escuta coisa que é uma zombaria a palavra. Estão zombando do eterno. Zombando da palavra do eterno. Zombando do que o eterno fala. E tem muita liderança fazendo isso. O eterno diz. E aí começa a pegar texto sem contexto. Texto para justificar suas rebeliões. Justificar suas rebeldias contra o que o eterno diz. Quer arrumar texto. O eterno muda. Volta lá no que o Rabino Shaul falou. A palavra do eterno continua valendo? Sim ou não? Sim. Então ele diz, sai do meio de incrédulo, não junta com incrédulo, porque senão você vai pecar. E tem mais, não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. Larga, está lá na Torá, meu irmão. Coisa imunda, você não come, e está lá assim, nem toqueis nos seus cadáveres. Amém? Bênção. Bateu aqui com a palavra de Rabino Shaul, escrevendo aos Coríntios. Mas Coríntios não era gentio? Coríntios é gentio. Então o ensinamento está vindo do mesmo jeito para todo mundo. O Eterno já tinha falado isso lá. Não toque. Não só coma, não toque. E aqui o Eterno, Rabino Shaul falando, não toqueis nos seus, não toqueis nas coisas. Verso 17, não toqueis coisa imunda, e eu vos aceitarei. Vos serei por pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Me responda uma coisa, verbo ser, neste texto, está em que tempo verbal? Me ajuda? Futuro. Se você não tocar em coisa imunda, eu te recebo. Você será. E eu vos serei por pai. Serei. Eu não sou. Eu não sou. Eu vou ser. Quando que eu vou ser? Quando vocês obedecerem a minha palavra. Eu vos serei por pai. E vocês serão para mim filhos. Quando vocês serão filhos? Quando vocês obedecerem a minha palavra. Olha para o seu irmão e diga para ele. Palavra do eterno. Não é de pastor, não é de rabino, é do eterno. O que te torna filho de Elohim é a palavra de Elohim quando é obedecida. Irmão, eu vou levantar a mão, vou aceitar agora Yeshua, porque eu aceitando Yeshua, eu sou filho. Não tem isso na Bíblia, não. O texto que querem usar para isso está escrito assim: todos quanto o recebeu, versão portuguesa, deu-lhes o poder de serem feitos. Futuro. Serem feitos filhos. 1 João capítulo 5. Aí explica quando se torna filho. Se vocês têm o eterno por pai, vocês vão guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Se você diz que é filho e não guarda os mandamentos, você está fora. Amém? Rabino, você está pregando então, você está ensinando então que a salvação é por obras. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que ser filho de Elohim significa obedecer a sua palavra. É isso que eu estou dizendo, e é isso que a Bíblia diz.
Tem muito filho aí, aliás, tem muito se dizendo filho. E depois vai escutar uma palavra: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. O mesmo texto, Yeshua diz assim: vocês me chamam de Senhor, mas não obedecem o que eu vos falo. E uma coisa que ele falou para nós é: ao Senhor o teu Elohim adorarás, e somente a ele prestarás culto. Estão obedecendo? Isso ele falou. Uma coisa nós lemos aqui hoje, Yeshua falou: não penseis que eu vim anular. Eu não vim anular, eu vim para cumprir. Mas tem muita gente colocando na conta dele que ele anulou. Estão colocando que Yeshua anulou. Estão colocando que Paulo foi contra. Olha o que Paulo fala nesse texto: não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E aí capítulo 7, verso 1, está escrito assim: amados, por termos tais promessa. Opa, é promessa. Faz, cumpre. Você tem uma promessa. Por termos tais promessa, limpemo-nos de toda a impureza. Agora volta no texto. Você já viu que o texto é imundo. Então, nos limpemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor. Aperfeiçoando a santificação. Bíblia. Aonde que você aprende a ser santo? Santificação. Onde é que você aprende santificação? Qual livro? Levítico. Leia Levítico, você aprende a ser santo. Ah, mas Levítico é Velho Testamento. Não vale mais. Quem disse que não? Segui a paz com todos e a sã, sem a qual ninguém verá o Senhor. Onde é que você aprende a ser santo? Aonde que você aprende a ser santo? Me responde, por favor. Aonde você aprende a ser santo? Livro de Levítico. O Eterno diz: sede, porque eu, e não tocareis em nada imundo. Não contaminareis as vossas almas comendo coisa imunda. Olha para o seu irmão, diz para ele: é isso que a Bíblia fala de santificação. Baruch Hashem. Vamos lá para Vaierá. Espero ter te ajudado. Queridos, porção de hoje, nós vamos iniciá-lo. O Eterno já enviou Moshe ao Egito. E ele envia Moshe ao Egito para fazer o quê? Tirar o seu povo do Egito. Eu coloquei ali uma imagem, olha lá atrás daquela foto. Essa foto aí, esse monastério aí, ó. Olha aqui. Olha, se você olha de baixo para cima, olha lá atrás dele. O que é aquilo ali? Aquilo ali é o chamado Monte Sinai. Tá? É o chamado Monte Sinai. No pé do monte está ali o monastério de Santa Catarina. Por que esse monastério é chamado de Santa Catarina? Porque foi dado em honra a ela. Diz a historinha que um monge viu a Santa Catarina, ela foi uma cristã que tinha convertido. Essa cristã convertida, ela não aceitou casar com os nobres da sua época. E diz a história que os romanos degolaram ela. E ela supostamente teria se tornado uma santa. E diz que o monge viu que os restos do corpo dela foram colocados no alto do Monte Sinai. Aí eles deram para esse monastério, que até então era o monastério de Maria, tinha dado para Maria, aí virou Santa Catarina. Tá?
Isso aí, a história diz que isso aí é um monastério, que no princípio era só uma capelinha, depois um imperador mandou fazer aí esse monastério, mas antes a mãe do imperador Constantino tinha feito aí uma capela, e dizendo que aí era o Monte Sinai, onde Moisés tinha recebido as tábuas e etc, etc. E o resto do mundo até hoje segue essa bobagem. Tá? Não existe isso na Bíblia, nunca Moshe esteve nesse monte aí, né? Eu só quero te dizer, estou te mostrando isso, aí ó, tem mais, está lá, no pezinho do Monte Sinai, né? Só estou te dizendo isso por quê? Porque a praga agora que nós vamos ver na porção de hoje, ela é lançada sobre o Egito. Aí o Eterno tira o seu povo do Egito e no Egito dá a Torá para ele? Mas que história é essa? Seja um ser pensante. Caminharam pelo deserto, chegou, abriu o Mar Vermelho. Que mar? Porque isso aí não tem mar para chegar aí não, ó. Não tem mar para chegar aí não. Aí eles criam um lugar lá onde o mar se abriu e não sei o quê, que é o canal de Suez. Já mostrei para você num outro episódio aí, já mostrei para você fotos da passagem, como que é o relevo lá do local verdadeiro da travessia. Lá existe, vocês viram, existe uma ponte lá de baixo. Mostrei para vocês fotos tiradas do fundo do mar. Mostrei para vocês restos de cavalos que foram fotografados. Carros, carruagens, tudo lá no fundo do mar. Não existe na suposta travessia criada essas coisas. Então isso aí é Egito. Então alguém dizer para você que o Monte Sinai está no Egito, você já fala, então isso não é bíblico. Monte Sinai que está no Egito é o Monte Sinai católico. E se você acredita nisso, você está defendendo doutrina católica também. Porque foi eles que criaram isso aí. Amém? Amém? É? Vamos ver assim. Olha lá, ó. Isso aí é um quadro pintado, né? Da suposta Santa Catarina, né? Que é aí o monastério. Ok, queridos. Vamos lá para a Torá, capítulo 6. Nosso tempo é muito pouquinho, né? A gente podia ficar aqui o dia inteiro. Seria uma bênção, não seria? Shemot, capítulo 6, verso 1. O texto diz, vai daber Adonai, vai daber Elohim, El Moshe, vai omer Elai Ani, Yud Rei Vav Rei. Eu sou Ani Yud Rei Vav Rei. Ani, eu. Yud Rei Vav Rei. Eu coloquei ali para você, ó. O que é o tetragrama? O que é o tetragrama, né? O tetragrama são aquelas 4 letras, né? Que a gente traduz como Y, H, VH, WH ou VH. Isso aqui é o tetragrama, ou as 4 letras do nome do Eterno. O que significa isso? Significa que esse nome que o Eterno usa para ele é um nome que está dentro dele, o verbo ser, tá? Em 3 tempos que é de forma simples: passado, presente e futuro. É por isso que você vai lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 8, está escrito assim: assim diz. As traduções portuguesas, meu irmão, fizeram uma bagunça com esse texto e a confusão veio em cima disso, que é só Hashem. Tá? O texto diz, tem uma versão, tem versões, mesmo em grego, que está lá escrito lá, tá? Kyrios Theos. E no hebraico, né? No hebraico está lá, Adonai. O que é o Adonai? Adonai, Yud Rei Vav Rei. O Senhor, tetragrama. Né? Mas tem gente lá, tem versões que, então, talvez você confere na sua Bíblia, Apocalipse 1:8. Tem versão que está, diz o Senhor Deus.
Mas tem versão que está, diz o Senhor, tirou Deus do texto. Aí quando deixa só Senhor, eu até mencionei aqui no início, Senhor é Yeshua. Mas o texto não está falando de Yeshua. E tem muita gente usando esse texto para falar que é Yeshua, que Yeshua é todo poderoso. E o texto está falando de Yeshua. Olha o que diz o texto, né? Assim diz o Senhor. Eu sou, Ani, eu sou. Eu sou o quê? O que é, o que era e o que há de vir. Né? Eu pus a linha lá para você, ó. Errie, serei, futuro. Asher, Ie. Isso aí é a expressão que a gente viu o Eterno na semana passada, usando para falar com Moshe. Eu serei o que serei. Ou seja, eu me torno para você o que você precisa. Entendido? Quem é que falou com Moshe? Na sequência do texto, esse ser que o nome dele está os 3 tempos verbais dentro dele, passado, presente e futuro, esse ser continua dizendo para Moshe, e apareci. Apareci é a palavra vaerá. Ok? Aqui, ó, vaerá. Tem um. Eu disse para você que aqui tem uma coisa interessante. Olha para você ver que aqui dentro dessa palavra tem 2 Aleph. E o Aleph tem um valor numérico de 1. No início tem um Vav, que o valor numérico dele é 6. E tem um Resh. O Resh, o valor numérico dele é 200. Na língua hebraica não tem números. Usa-se lentas para fazer números. Se você fizer uma somatória da palavra vaerá, dá quanto? 208. Se você pega 208 e simplifica ele na língua hebraica, dá quanto? 10. Agora presta atenção, o que o Eterno está dizendo para Moshe de início? E aparecia Avraham, quem mais? Yaakov. Como Elohim, na sua Bíblia ficou todo poderoso. Só que se você ler em hebraico aqui, está assim, Be'el Shaddai. Be'el Shaddai. A pergunta, El Shaddai é traduzido no português como Deus Todo-Poderoso. Mas o texto hebraico está escrito B. B é uma preposição na língua hebraica. E a tradução para B é em. A tradução é em. Agora, está aqui como, né? Como Deus, aqui na nossa Bíblia, na Torá, Deus onipotente. Aí na sua Bíblia está todo poderoso. Agora, presta atenção, em hebraico está, eu apareci a Avraham. Meu irmão, eu disse para você que o valor numérico da palavra vaierá é 10. 10 nós lembramos do quê? A quê? As 10 palavras. Né? O conhecido 10 mandamentos. Mas se você simplificar também 10, vai dar quanto? 1. Que é exatamente o que está já no início. Eu sou. Eu sou. Eu apareci a Avraham. Como? Como que eu apareci para Abraão? Eu não apareci para Abraão. Entenderam isso? Eu apareci com Abraão. É um que apareceu para Abraão, é um que manifestou para Abraão, e é um que Abraão adorava. A fé de Abraão, de Isaac e de Jacó, é uma fé em um único Elohim. Entendeu? Está dentro da palavra aparecer. Manifestar, na verdade a tradução seria, e fui visto.
Tá? Vairá, porque aí tem o verbo raá, que é o verbo ver. Então, a tradução, né, a simplificação, a gente usa isso numa interpretação, a gente fala de sod, que é oculto. É o que está lá dentro, lá escondido numa palavra. O eterno aparece como quantos? Entendeu? Se ele aparece como da onde que tirou-se uma fé de 3? Se ele manifesta como de onde que apareceu essa fé em 3? Isso é pagão. Isso não é bíblico. Agora, se você vai para os povos, para as nações, eles têm. Nós estamos falando do Egito. O Egito tinha uma tríade principal de deuses. Você vai para a Babilônia, tinha uma tríade de deuses. Você vai para a Índia, tem uma tríade de deuses. Você vai para a Pérsia, tem uma tríade de deuses. Estas coisas vieram através do paganismo, entrou, infiltrou dentro da igreja, e a igreja está sustentando essas coisas até agora. Isso é pagão, isso não é bíblico. O nosso amado leu ali o texto de Isaías para a gente. Ele leu um texto. Se a gente fosse citar aqui, nós temos milhares. Todo o texto você vai encontrar o Eterno dizendo, por isso que eu coloquei ali, Ani, eu é quantos? Eu sou, não é nós somos, não é nós éramos, não é nós seremos, é eu sou o princípio e sou o fim, que é, que era, que há de vir. Apocalipse 1:8. Amém? Na sequência, o Eterno diz assim, mas por meu nome, eterno, é claro que eterno traduzido aqui é o tetragrama, mas o meu nome eterno não me fiz conhecer. Eu vou te dar a palavra conhecer aqui, tá? Porque ela é a palavra nodati, tá? Verbo conhecer, só que o verbo conhecer é yada, tá? O verbo é yadá. Esse verbo aqui, querido, é o mesmo verbo utilizado quando se fala de homem e mulher. Mesmo verbo. Então, por exemplo, a Bíblia diz assim, e conheceu fulano, a sua esposa, o verbo é esse. E é esse mesmo verbo que o Eterno usa quando ele fala de se deixar conhecer. Interessante, né? O que aprendemos com isso? Intimidade. O Eterno, quando fala que ele se deixa conhecer, é como se uma esposa e um esposo que tira a roupa, tira aquilo que é o exterior, e a pessoa vê o interior, a intimidade. É isso que ele está dizendo. Eles me conheceram, mas o íntimo meu ainda não revelei para eles. Aí a pergunta que eu faço para você é, se ele não dá a conhecer para Abraão, para Isaac e para Jacó, na sua intimidade, para quem que ele vai dar? Para quem que ele vai dar? Será que ele vai dar? Tem um texto que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, ele quer se deixar conhecer? Quer. Agora pergunte para o teu irmão, é possível se a gente for rebelde? É possível não obedecendo a sua palavra? Tem muita gente dizendo que conhece o Eterno. Eu recebi uma coisa que eu achei até interessante. A pessoa disse assim, não adianta você fazer um pronunciamento em 12 etapas, dizendo que você vai profetizar um ano de bênção, se você passa 365 dias desobedecendo a palavra.
Vamos fazer aqui um ato profético, 12 vezes, porque você vai ter 12 meses de bênção. Para quê? Se você é rebelde? Para quê? Desobedece 365 dias. Adianta fazer 12 dias com alguma coisa para profetizar um ano de bênção? Se a Bíblia diz que a bênção, ela vai te perseguir, ela vai te seguir quando você obedece, quando você dá ouvido. Adianta fazer atos, fazer corrente, fazer campanha, se é rebelde a palavra? Para quê? Vamos fazer 12 dias, vamos fazer 12 horas, 1 hora é um mês, representa. Aonde? Quem mandou? Lá onde eu congrego, lá onde eu reúno, a gente está fazendo lá para ser abençoado. Vamos fazer uma virada de ano abençoada, a gente vai profetizar. Profetizar para quê? Porque este ano será o ano. Será por quê? Quem disse que será? Pastor diz? Quem é o pastor para dizer? É um ungido rebelde. Um ungido que tem transgredido o mandamento, um ungido que está ensinando o povo a desobedecer a palavra. Um ungido de quem? Porque um profeta levantou na igreja, o profeta obedece o que o Eterno falou? Que profeta que é esse? Aliás, o que é profeta? Me diz, biblicamente falando. Me diz. Profeta, ouve a voz do Eterno e fala para os outros. A boca, ele é o quê? Agora, como é que é profeta do Eterno e é rebelde contra a palavra dele? Porque eu sou profeta do Eterno. Você obedece os mandamentos? Não. Então como é que é profeta dele? Nem filho é. Nem eu que estou falando, não, é a Bíblia. Alguém pega, por favor, aí, capítulo 5 de João. 1 João, capítulo 5. Por favor, vamos. Quem está aí com o microfone aí pode vir. Só para a gente concluir. Baruch Hashem. 1 João, capítulo 5. Todo aquele que crê que Yeshua é o Messias tem Deus por Pai. Para um pouquinho. Todo aquele, 1 João capítulo 5, verso 1. Todo aquele que crê que Yeshua é o Messias, tem Deus como Pai. Espera aí, agora eu estou com um problema. Porque estão ensinando que Yeshua é Deus. E Messias não é Deus. Messias é ungido. E ungido significa que precisa de um Deus, porque é Deus quem unge. Então o ungido é um dependente de Deus. Ele não pode ser Deus. Tá. Todo aquele que crê que Yeshua é o Messias, tem Deus como Pai. Então os filhos de Deus sabem que Yeshua é o Messias. Continua, minha irmã. E todo aquele que ama o Pai, ama também o Filho. Ok. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Sim. Amando a Deus e obedecendo aos mandamentos. Opa! Amando a Deus e obedecendo. Tem uma outra versão que diz, obedecendo os seus mandamentos. Continua. Por que os seus? Porque amar a Deus significa obedecer-lhes os mandamentos. Além disso, seus mandamentos não são pesados, porque todos os que têm Deus por Pai vencem o mundo. Amém. Amém. Só complementando, que o Eterno foi falando aqui enquanto você ministrava, e tem uma palavra aqui também em João 15, no versículo 10, começando no 9, que diz assim: como o Pai me amou, eu também os amei. Por isso, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço em seu amor. Complementa essa palavra. Amém. Quem que é filho?
Quem guarda os seus mandamentos. Os filhos creem que Yeshua é o Messias. É isso, é Bíblia, meu irmão. Amém. Amém. Isso é Bíblia. Rabino, mas não tem mais, é Bíblia, é só Bíblia. Fica na Bíblia. A Bíblia diz assim: seja todo homem mentiroso, e a palavra, e o eterno verdadeiro. Baruch Hashem. Vamos ficar na palavra. Quem é filho? Os que guardam, os que obedecem os mandamentos. Ah, eu sou profeta, obedece o mandamento? Não, nem filho você é. Como é que é profeta do eterno? Como é que pode ser profeta? Profeta rebelde? Vocês me entenderam? Vamos caminhar. Tem muita coisa, né? Mas só Hashem. Queridos, caminhando. O Eterno vira para né, o Eterno está falando ainda com Moshe, e ele está dizendo uma coisa aqui muito interessante. No verso 5 ele diz: também eu escutei o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios fazem servir, e recordei minha aliança. Como é que está na sua Bíblia? De novo nós temos um problema sério com tradução. Me lembrei. A palavra zahar, o verbo zahar, foi traduzida aí como, na versão lembrar. Aqui nessa versão que eu estou usando, recordar. Mas eu falei isso aqui numa outra época. Não quer dizer, porque o verbo não quer dizer que se esqueceu, mas que prestou atenção, que deu atenção. Amém? Disse isso aqui no outro episódio. O verbo usado aqui não significa que ele esquece, porque senão ele não era Elohim. Eu já disse uma certa vez, vou repetir novamente. Tome cuidado quando você lê Bíblia, porque a Bíblia atribui ao Eterno linguagem humana. As linguagens humanas utilizadas para falar do Eterno não significa que o Eterno é aquilo, é só para você entendê-lo. E muita tradução vem errada. Vem errada. Por exemplo, me lembrei, recordei, significa para humano que se esqueceu. Mas o verbo não quer dizer isso. O verbo quer dizer que ele prestou, que ele dedicou-se àquele momento, àquilo. Tá? Não é que ele se esquece daquilo. Amém? Minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Eterno, vos tirarei de debaixo das cargas e vos salvarei do seu serviço e os redimirei com braço estendido e com juízos fortes. Querido, aqui o Eterno usa vários verbos, que esses verbos, eles precisam ser usados na nossa vida. Primeiro, o Eterno diz o seguinte: eu vos tirarei. Olha para o seu irmão. Pergunte para ele: você foi tirado? Existe uma expressão que veio do grego, chegou no nosso português, que é uma expressão chamada igreja. A igreja, a palavra igreja, eles usam ela para um verbo grego que é eklésia. Né? Eclécio do grego quer dizer quer dizer chamar de. Chamar de. Né? Ek é de dentro. Chamar de dentro. Aí ele fala: não, igreja é alguém que foi chamado para fora, ou foi chamado de dentro, ou foi tirado de dentro. Então o verbo aqui, se vamos usar isso, olhe bem, eu vos tirarei. Tirarei para onde? Para fora. Então a pergunta que eu faço para você é o seguinte: a igreja é alguém que foi chamado para fora, foi tirado de dentro para fora. Ok. Então onde é que começa a igreja?
Quem é a primeira igreja? Quem é a primeira igreja? Dá um nome para ela? Israel. Aí você encontra umas traduções portuguesas, meu irmão. Você encontra esse ensinamento. Não, porque a igreja nasceu em Atos 2. Que igreja que nasceu em Atos 2? Se Atos 2 é uma festa judaica. Só tinha judeu lá. Não, a igreja gentílica nasceu em Atos 2. Que igreja gentílica que nasce em Atos 2, se é uma festa judaica onde judeus estão reunidos? Que história é essa? Aí você encontra uns ensinamentos, que eu já disse, que nem sempre está dentro da Bíblia. Porque a igreja nasce, meu irmão, a igreja vai nascer em Atos 2. Tá. Primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia, está em Mateus capítulo 16, verso 18. É a primeira vez que aparece igreja na Bíblia. Irmão, Jesus está ali fazendo o pronunciamento do nascimento da igreja que vai nascer em Atos 2. É? A palavra igreja em grego significa o quê? Significa não, como é que é igreja em grego? A tradução, né, que usaram? Eclésia. Um certo dia aqui eu dei um estudo para vocês, nós fomos lá no Taná, pegamos a tradução do Taná na versão chamada Septuaginta, que é a versão grega, e achamos um monte de palavras eclésia. Lembram disso? Como é que só existe igreja no Novo Testamento? Que história é essa? Que ensinamento é esse? Não é bíblico, né? Pelo contrário, nós vamos encontrar, assim que esse povo sai do Egito, e que eles estão no Monte Sinai, no pé do Monte Sinai, não o Sinai no Egito, mas o Sinai que está lá na Arábia Saudita hoje, não é isso? Sinai que está na Arábia Saudita, que é o Sinai verdadeiro, que na Bíblia era a terra de Midian, onde Moshe estava, e é para lá que ele leva o povo. Isso é Bíblia. Lá foi chamado de, em hebraico, Yom Kippur, dia da igreja, se você quer traduzir para português. Aí ficou traduzido dia da congregação. Toda vez que a palavra na Septuaginta apareceu a palavra eclésia, inclusive eu te dei um monte de texto, mais de 20. Né? Te dei até lá, Eclésia e Jacó. Né? Aí ficou assim, congregação de Jacó. A palavra era eclésia do grego. Tá. Como é que traduziu para português? No grego traduziram, lá atrás, traduziram como? Assembleia, congregação. Aí quando chega cá no Novo Testamento, eclésia traduz como? Igreja. Me ajuda. A palavra... Não, irmão, primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia, Bíblia portuguesa. Bíblia traduzida com intenção de te inculcar ideias que não é bíblico. Doutrinas que não é bíblico. Aí você tem essas coisas mesmo. Agora, aqui, há um povo sendo tirado para fora aí, ó. Que mais? Salvarei. Peço, né, na sequência. Depois ele ainda diz, redimirei. Ó, vou tirar, vou salvar, vou redimir. Quem? Dá um nome agora, português. Quem? A igreja. Que igreja era essa? A igreja ou a igreja Israel. Isso é Bíblia. Né? Você não vai encontrar nenhuma tradução dessa forma, né? Mas isso é Bíblia. Continuando aí, né? O que o Eterno vai fazer no Egito? Ele vai fazer o quê? Tirar um povo. Mas para tirar um povo, ele vai manifestar o seu grande poder. Tá? Então nós vamos encontrar aí, ó, o que vamos entender nessa sequência de textos, né? Primeiro,
Quando ele vai tirar o seu povo, ele vai ensinar para o seu povo um monte de coisa. Mas nós temos que tomar determinados cuidados. Por que tomar determinados cuidados? Porque é muito comum para nós seres humanos, a gente está num momento difícil, a gente faz um clamor, a gente busca, a gente ora. Quando passa, quando a coisa fica boa, né, passou a tribulação, o que acontece conosco? Esquece. Por isso que tem crente, meu irmão, que ele só vive em tribulação. Até não tire não. Por quê? Porque quando ele está na tribulação, ele vive clamando, ele vive buscando, ele vive orando. Aí o Eterno falou, coisa linda, é tão bom ouvir a voz sua, né? Posso até marcar no relógio, se tivesse, né? Se existisse relógio no céu, né? O Eterno usasse lá um Rolex. Né? O Eterno poderia dizer, bom, estão dando, né? Está na hora de eu escutar a voz do meu filho. Esse momento é o momento de nós conversarmos, né? Por quê? Porque está na tribulação, né? Aí o Eterno vai lá, tira da tribulação, o que acontece com ele? Esquece. Então a gente tem aqui umas coisas, umas lições, tá? Primeiro, a gente precisa aprender a ser humilde, humildade. Meu irmão, o Eterno trabalha na nossa vida e a gente precisa aprender a ser humilde. A Bíblia diz que nunca devamos deixar de ser humildes. Tem pessoas que às vezes o Eterno começa a trabalhar na vida dele, começa a crescer, ficar arrogante, ficar soberbo. O Eterno começa a abençoar, ele esquece até do Eterno. Ele esquece de onde saiu, ele esquece de onde que veio. A bênção chegou, a pessoa esquece. Por que nós, povo judeu, todo ano a gente celebra as mesmas festas? E é uma coisa, um ciclo de festa começa, oficialmente falando, pelo quê? Qual que é a primeira? No ciclo oficial, né? Ciclo da Torá, vamos dizer assim. Começa com qual festa? Pêssar. Na Pêssar a gente celebra o quê? Saída do Egito. Todo ano a gente volta no Egito para relembrar de onde a gente saiu, de onde o Eterno nos tirou, libertou. Né? A pessoa começa a crescer, engrandecer, perde a humildade. Olha lá, né? Lição, esquecer do momento difícil e voltar a praticar o mal. Temos que tomar cuidado com isso. Passou a tribulação, continua humilde. Continua. Esquece não. Não volta a praticar o mal não. Olha lá, lição, escravo de quê? Esse momento é para a gente raciocinar. Espera aí, eu fui liberto do Egito, mas será que eu não continuo escravo não? E hoje estamos com um problema sério lá. Escravo de tecnologia, escravo de pessoas, escravo de sistema, escravo da religião. Quantas pessoas escravos de religião? Falta humildade. Eu falo aqui uma coisa com tristeza no coração. Existe um grupo de pessoas que é a pior para você lidar com elas. Por quê, Rabino? Porque são arrogantes. O camarada começa a estudar teologia, tem uns que faz, quando faz. Tem uns que faz 2 anos de teologia, aí vira pastor, aí é uma arrogância, uma soberba. Acha que, né? Tem uns que fazem um cursinho melhor, 4 anos, né? Um bacharel em teologia, faz teologia cristã, teologia católica, estuda em... É tudo paganismo, e acha que está... Eu já disse aqui um certo dia, meu irmão, tem uns cursos teológicos aí, até mesmo chamado evangélicos, você tem dentro deles uma matéria chamada patrística. A patrística, eles vão estudar os pais. Sabe que pais são esses? Pais da Igreja Católica. Irmão, isso é fato.
Espera aí, eu tenho que estudar quem? Eu tenho que estudar Abraão, eu tenho que estudar Jacó. Esses são pais. Espera aí, a minha fé é uma fé que ela tem uma raiz. Ela é uma árvore. Eu estou enxertado. Qual a fé minha? Quem praticou a fé? Os meus antepassados que praticaram essa fé. Abraão, Isaac, Jacó, como a gente viu aqui, que vão caminhando. Davi, Moisés, é esses que eu tenho que estudar. Aí vou estudar patrística, estou no seminário, estudando, fazendo bacharel em teologia. Vou estudar matéria patrística. O que eu vou estudar? Santo Agostinho. O que eu vou estudar? São Jerônimo. Quem que eu vou estudar? É os pais. Aí eu pergunto, eu sou o quê? Estou estudando os pais, os meus pais. Mitzrá em hebraico significa limitações, tomando posse do legado. Olha para o seu irmão e diga para ele, Egito significa limitar. Meu irmão, você saiu das limitações do Egito. Amém? Você saiu, você foi tirado. Foi tirado para quê? Para tomar posse de um legado dos patriarcas. Qual que é os nossos patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó. Quem mais? Moisés. Quem mais? Davi. Josué, Yehoshua. Bom. Né? Tem mulher no meio disso? Tem. Tem as matriarcas. Quem mais? Tem Débora. Tem mais? Tem Esther. Tem Ruth. Esses os nossos patriarcas. Eles tinham um legado para nós. Amém? É aí que nós temos que nos fundamentar. Irmão, porque a minha fé ela é fundamentada nos patriarcas. Eu defendo a doutrina de Jerônimo, a doutrina de Agostinho, a doutrina de São... Que fé é a sua? Volta, vamos acelerar. Olha para o seu irmão aí. Diga para ele assim, na Paraxá de Vairá. 4 expressões de redenção. Tirarei, né? Verhotseti, tirarei. Verhitsalti, salvarei. Vegalti, redimirei. Velakarti, pegarei. É isso que o Eterno fez conosco, né? Com o nosso povo, estando ele ainda no Egito. O que o Eterno fez? Ele nos tirou, ele nos salvou, ele nos redimiu e ele nos pegou. Tem um texto que diz que ele nos pegou com asas, como que águia, e nos transportou. Olha que coisa linda. Baruch Hashem. Eu vou dar uma acelerada aqui, como sempre, né? No Egito nós tivemos 10 pragas, eu vou falar delas rapidinho, tá? Lembrando que no Egito nós tínhamos deuses, tá? Não ficou muito visível ali não, a cor ficou ruim, mas nós temos Ra, o Deus Sol, que unido ao Deus Amon, aí ficou Amon-Ra, é a principal divindade do Egito. Nós temos Nut, que é a abóboda celeste, representada por uma mulher com os pés no oriente e as mãos no ocidente. Os astros viajam ao longo do seu corpo. Mãe de Irá o sol, ela o engole à noite e o faz renascer a cada manhã. Olha que coisa terrível. Isso é o conceito, meu irmão, pagão de divindades. Uma divindade que precisa unir com outra divindade para formar uma divindade. Olhe bem o que eu estou te falando, presta atenção. Uma divindade que unido com outra divindade para formar uma outra divindade. Está entendendo? Está entendendo de onde que as coisas vêm, as doutrinas vêm? Não, não é 3, é 1. Mas é um que é um unido mais um para formar um. Está entendendo? Mas é tudo de divindade.
Da onde que veio isso? Aí, ó. Olha aí as raízes. Tem mãe. Olha lá, divindade tem mãe. Olha para o seu irmão e pergunte, aonde que você leu que divindade pode ter mãe? Uma divindade pode ter mãe? Uma divindade pode ter pai? Não, eu sou uma divindade, mas eu tenho um pai que me gerou. Uai, como é que eu sou divindade? Ser uma divindade significa não ter princípio, não ter fim. Como é que eu tenho alguém que é o meu progenitor? Como é que eu sou gerado de uma mulher? Vocês estão me entendendo, gente? Olha aí, ó. Ísis, esposa de Osíris, mãe de Horus, a tríade egípcia está aí dentro, ó. Tá? Olha lá, Osíris, Horus e Ísis. Deusa da vegetação, das águas, da enchente, das sementes. As chuvas seriam lágrimas de Ísis procurando seu marido Osíris, que também é o Nilo. Olha que confusão. Néftis, irmã de Osíris, esposa de Sete. Mate, deusa da justiça. Horus, deus falcão. Osíris, no seu hábito mumiforme, é o deus dos mortos na vegetação da fecundidade. Também cultuado como sol poente. Sol, cultuado como sol. Não vou me ater a isso. Meu irmão, você tem uma divindade por aí, que o dia do nascimento dele é 25 de dezembro. A divindade que era adorada em 25 de dezembro pela história, chamava-se, no mundo romano, de Mitra. O mitraísmo tinha adoração, e Mitra é representada pelo sol. E alguém quer dizer, quer associar Yeshua com o sol. Que história é essa? Isso é mitraísmo, meu irmão. Isso é uma coisa que veio lá de trás. 25 de dezembro, era uma celebração do sol invicto. Olha aqui, Egito, estou no Egito. Também cultuado como sol poente. Era ele que vinha buscar as almas que morriam para ser julgado no seu tribunal, tribunal de Osíris. Hathor, Deus que representa as duas formas, com uma vaca tendo o sol sobre os chifres. Sete, também grande inimigo de Osíris, o Nilo. Bes, espírito ou demônio, feio. Tueles, deusa hipopótamo. Bastet, deusa gata, que transmite para as pessoas as boas influências do Deus Sol. Primeira praga. Vou acelerar aqui e vou resumir agora. Eu só te dei uma linha geral, né? Oh. Primeira praga, sangue. Aonde que foi lançado? Nilo. Tá? Qual Deus lá? Rapi. Foi humilhado e desmoralizado. Está lá uma imagem dele. Segunda praga, Rãs, deusa Hect, era a deusa Rã do Egito. Terceira praga, piolho, Tot, senhor da magia. Quarta praga, animais selvagens. Qual Deus? Tá, criador do universo. E ele nada pôde fazer. Quinta praga, Hathor, deus a vaca, e Apis, deus touro, nada puderam fazer. Sexta praga, Sarna, Ísis, deusa da medicina, nada pôde fazer. Baruch Hashem. E a sétima praga, granizo, Reshpu, controlador das chuvas, relâmpagos e trovões, também foi desmoralizado. Lembra que havia uma divindade lá, representando por uma mulher, né, uns pés num lado e umas mãos no outro? Olha lá para você ver. Baruch Hashem. Conclusão, o Eterno desce ao Egito com as suas pragas, né,
ou através delas, ele humilha as divindades. Voltamos na palavra de Rabino Shaul. Cuidado para você não ter ídolos, porque os ídolos serão humilhados. Mas o nosso Elohim, esse é Elohim, todo poderoso. Quem pode comparar com ele? Nem o diabo? Porque tem gente dizendo aí que o diabo, né, fica lutando contra Deus. E aquela história que o diabo queria tomar o trono de Deus. Irmão, ó, seja um ser pensante. Porque o diabo queria tomar o trono de Deus. Porque o diabo é um servo. Ha-Satã, né, que é um título para ele. Isso também não é nome, não. Ele tem um nome. Não vou me ater a isso, não. Ele tem um nome. Né? 18h30, 19h30, meu irmão, hoje, serviço da noite. Amanhã, 8 horas seminário, 18 horas bar mitzvah e bat mitzvah. Estude com o Rabino Moshe Keller. Seja um aluno do Talmidim Centro de Estudos. Cursos de teologia judaica messiânica de alto nível e preço acessível. 100% online. Estude onde quiser. Crie você mesmo a sua rotina de estudos. Você ficará impactado com as riquezas de cada conteúdo. Estudos como você nunca viu. Seja um bacharel em teologia judaica messiânica por apenas R$ 49,90 mensais. Faça agora mesmo sua matrícula. Acesse nosso site e garanta a sua vaga. talmidimcentrodeestudos.com